O estudo é uma parte muito importante da vida. Na área da religião isso também não é diferente. Eu digo isso muito por experiência própria, eu passei 17 anos da minha vida sendo protestante, mas decidi começar a estudar mais sobre o catolicismo, e nesse processo me converti. O estudo teve um papel muito importante nisso, tanto para entender mais sobre a fé, saber defendê-la melhor, como também para rebater as mentiras que várias vezes os protestantes contam sobre a Santa Igreja. Por isso, neste vídeo eu vou listar 18 livros que considero que todo católico, recém-convertido, em processo de conversão, ou protestante buscando se converter ao catolicismo, deveria ler. Estes livros podem ajudar também um católico que está buscando voltar à Igreja Católica, buscando voltar a frequentar os sacramentos, buscando voltar a ir à missa, e também alguns outros que às vezes não têm tanto conhecimento sobre a fé, que estão buscando se aprofundar mais agora. São vários livros que eu estou trazendo aqui e eu tenho certeza que eles vão te ajudar bastante. E eu vou começar com uma coisa que todo católico precisa, um bom catecismo. Aqui eu trago 3 versões diferentes de catecismo. Um deles é o Catecismo Menor de São Pio X. Ele é uma versão mais reduzida, que explica as coisas com mais simplicidade e tem uma leitura mais rápida. Então, se alguém está começando a ler mais agora, buscando estudar mais agora, eu recomendo bastante esse daqui. Ele é bem simples e de fácil entendimento. Um outro é o Catecismo Maior de São Pio X, onde traz mais detalhes e maior aprofundamento ainda. Este também é muito bom e eu recomendo a leitura. E a outra versão, que é o mais recente, o Catecismo Amarelinho, ele é bem mais robusto, traz muitas coisas aqui, muitas informações, e, na minha opinião, este catecismo é muito bom para consulta. Digamos assim, se está com alguma dúvida de matéria de fé, você pode consultá-lo, mas é muito difícil você ter um processo de leitura contínuo dele, na minha opinião. Então eu recomendo você ter os 3, você começar lendo o Catecismo Menor de São Pio X, depois pode ler o Maior, e ter o Catecismo da Igreja Católica, mais recente, para consulta, e também ir lendo e consumindo aos poucos o conteúdo dele. Tem outro exemplo de catecismo bom, o Catecismo de Trento, que também é uma ótima indicação, uma ótima recomendação. E esses daqui você vai passar muito bem também com eles. Essa primeira indicação é meio que um 3 em 1. São 3 catecismos, mas são 3 catecismos diferentes e com detalhes importantes também. Um outro livro que é muito bom, principalmente para os protestantes ou para os recém-convertidos, é Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn. O Scott Hahn e a Kimberly Hahn, que é a sua esposa, se converteram ao catolicismo. Ele era pastor, basicamente ele começou a estudar, começou a se apaixonar pela fé e decidiu se converter. E ele escreveu esse livro relatando todo esse processo como foi. Não foi um processo fácil para ele, principalmente porque a sua esposa foi muito reticente, ficou realmente... Ele teve problema até no casamento durante esse processo de conversão. Ela estava se recusando a acreditar que ela estava vivendo isso, que o seu marido estava se convertendo. Os pais da Kimberly também são protestantes. E aqui ele relata tudo sobre isso. Como foram as dores, como foram os problemas, quais pontos que eles tiveram mais dificuldade. Ele comenta muito sobre a questão da Santíssima Virgem Maria, que foi um ponto de dilema para eles, principalmente para a esposa dele. E nesse livro ele relata tudo sobre isso. É realmente encantador de ver um pastor se convertendo ao catolicismo, mudando toda a sua vida, toda a sua carreira também, que ele tinha uma carreira acadêmica, é realmente um teólogo muito bem formado, e se converteu ao catolicismo. Esse é um livro belíssimo e com certeza você deveria ler nesse processo de conversão. Um outro livro, seguindo um pouco mais na linha apologética, digamos assim, são as Cartas de Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia conviveu diretamente com o apóstolo amado, São João. Nesse livro ele conta um pouco sobre os primórdios da igreja. A igreja logo no começo, logo no princípio, o que ela acreditava. Ele tem uma frase que é muito famosa, que é: onde está Cristo, aí está a igreja católica. Ele já defendia a presença real de Cristo na Eucaristia e tantas outras questões. E é muito interessante de ver os dogmas da nossa fé, as coisas que acreditamos, sendo defendidas logo no começo da igreja, provando realmente que a Igreja Católica é a igreja fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, cujas chaves foram entregues a São Pedro. Então eu recomendo bastante a leitura deste livro. E a frase é realmente muito forte: onde está Cristo, aí está a Igreja Católica. Um outro livro muito bom que eu recomendo bastante é Filoteia, de São Francisco de Sales. Filoteia significa alma que ama a Deus, e ele realmente dirige as palavras desse livro às pessoas que buscam cada vez mais amar a Cristo. E aqui é basicamente um manual de como viver a vida devota, como viver a vida no catolicismo, o que a Igreja Católica acredita. E ele explica muito bem, com exemplos não só fictícios, mas práticos, realmente de aplicação na nossa vida cotidiana também. Como é viver a fé, como é se confessar, tantas outras questões importantes são tratadas neste livro. É realmente um manual de como viver a fé católica. Todo católico, recém-convertido, protestante deveria ler esse livro, porque é realmente uma sabedoria tremenda de São Francisco de Sales, que também é um doutor da Igreja Católica, um título que pouquíssimas pessoas têm, menos de 100 pessoas têm esse título de doutor da Igreja Católica.
É um título realmente raro. São Francisco de Sales é um grande santo, você consegue aprender muito com este livro dele. Um outro livro seguindo de como viver a fé, de como realmente se comportar seguindo a doutrina católica, é a Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis. Tomás de Kempis era um monge, e basicamente esse livro aqui é mais direcionado para monges. O livro anterior citado, de São Francisco de Sales, é mais para pessoas leigas, ou seja, pessoas que vão viver uma vida normal, que não vão viver uma vida na clausura, ou sendo uma pessoa religiosa, um padre, enfim. Mas este livro aqui ajuda muito também nós leigos. Tem uma sabedoria imensa carregada aqui, tem realmente muitas coisas úteis e válidas para a nossa vida cotidiana, e realmente é impressionante ver como este homem amava Cristo. As palavras belíssimas que ele dirige nesse livro, as coisas incríveis que ele escreve. Eu tenho muitas frases desse livro salvas no meu celular, que eu posto constantemente também na minha outra rede social, e eu aprendi muito com esse livro, muito. Já li mais de uma vez, e realmente é um livro que eu considero que é importante de ler até todo ano, se possível realmente ler todo ano, porque tem muita sabedoria contida aqui. Em uma única lida você não vai conseguir extrair tudo realmente que tem de bom nesse livro. Outro livro aqui que também é um clássico, que é muito bom, que toda pessoa deveria ler, são as Confissões de Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma frase que é muito famosa desse livro, que é tarde te amei, ó beleza tão antiga, tão nova, eis que estava dentro e eu fora. E é belíssima realmente. É incrível ver o processo de como ele se arrependeu dos seus pecados, de como ele relata aqui esse processo que ele teve numa vida mundana, numa vida depravada. Belíssimo também ver as orações de Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, o tanto que ela rezou pela conversão dele, o tanto que ela implorava a Deus para que ele se convertesse. E ele ficou muito tempo ainda vivendo uma vida realmente mundana, uma vida totalmente guiada às paixões, sem se controlar, sem buscar a Deus. E ele relata aqui sobre o seu processo de conversão. É um livro muito bonito, é um evento canônico na vida de todo católico que se converte, postar essa frase de Santo Agostinho, tarde te amei, porque realmente, como bem dito por este santo, nossa alma está inquieta enquanto não repousa em Deus. E quando você começa a buscar a fé católica, começa realmente receber Cristo na Eucaristia, em corpo, sangue, alma e divindade, você se apaixona cada vez mais pela fé católica, pelo catolicismo, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua mãe, a Santíssima Virgem Maria, e começa a viver a vida em estado de graça, buscando cada vez mais a Cristo, buscando cada vez mais renunciar ao pecado, e foi isso que ele viveu. Recebeu graças abundantes, a sua mãe implorava para que ele pelo menos se convertesse, e no fim se tornou não apenas um santo, mas também doutor da Igreja Católica, tornou-se bispo de Hipona também, e foi um grande homem. Realmente o relato dele de conversão é lindo, você deveria ler esse livro. Um outro livro que é muito importante ler nesse processo de conversão é As Excelências da Santa Missa, de São Leonardo de Porto Maurício. Neste livro aqui, ele conta sobre o que está acontecendo na missa. A missa, basicamente, é a reatualização incruenta do sacrifício de Cristo. Nós, católicos, acreditamos que Cristo se faz presente na Eucaristia. Quando o padre fala as palavras, que geralmente é santificar, pois estes dons, Cristo está presente no altar, em corpo, sangue, alma e divindade. E ele explica neste livro aqui que em toda a missa, o Calvário está sendo reatualizado, ou seja, a gente está assistindo novamente o sacrifício de Cristo, só que de maneira incruenta, como eu disse, ou seja, sem ter as dores que Cristo teve. E depois de ler esse livro, você vai entender a importância de se portar corretamente na missa, com modéstia, com respeito, com reverência, entendendo que toda vez que o padre profere as palavras, realmente Cristo está presente no altar. Cristo se faz presente na Eucaristia, essa é a nossa fé, isso que acreditamos. Então temos que nos comportar na missa de maneira adequada, com extremo respeito e entendendo realmente o que está acontecendo lá. E as missas devem ser bem celebradas tanto pelo padre como pelos fiéis, e é um tesouro que temos, um tesouro que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, termos missa, termos a possibilidade de frequentar a missa diariamente, de receber Cristo em nossa morada, mesmo que sejamos indignos numa base diária ou toda semana em outros casos. Então, esse livro aqui é muito bom. Você entender realmente o que é a missa, porque ela é diferente de todo culto, de qualquer igreja protestante, e realmente o que está acontecendo durante a Santa Missa. Na sequência aqui, vou recomendar 2 livros falando só de Maria, basicamente os livros dedicados à Santíssima Virgem Maria, porque é muito importante entender a devoção a ela. Basicamente a objeção de muitos protestantes que dizem que idolatramos Maria, tratamos como se ela fosse deusa, e realmente não é isso que acontece, que temos a Maria, é uma hiperdulia, ou seja, uma veneração superior aos outros santos, por isso hiper. O culto de latria nós prestamos única e exclusivamente a Deus. O culto de Maria é de hiperdulia, de São José, seu Castíssimo Esposo, é de protodulia, e dos santos de dulia. Dulia vem do grego de veneração. E o primeiro desses livros é tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem Maria, de São Luís Maria Grignon de Montfort. Neste livro ele ensina a consagração a Jesus pelas mãos de Maria e ensina realmente como é importante no nosso caminho até o céu, no nosso caminho de conversão, sermos devotos da Santíssima Virgem. São Luís Maria Grignon era um grande devoto da Santíssima Virgem Maria, um grande mariologista, entendia muito sobre a devoção a ela,
e escrever esse tratado. Tanto que uma consagração ficou muito comum, que tem as correntinhas que as pessoas colocam para realmente mostrarem que são consagradas à Santíssima Virgem Maria, que são consagradas a Jesus pelas mãos dela, vem da devoção deste livro. As pessoas leem esse livro, passam por um processo de 33 dias para se consagrarem a Jesus pelas mãos de Maria. E realmente esse livro aqui me ajudou muito também, porque eu tinha essa questão dos problemas com a Virgem Maria, tinha aquela questão da mentalidade protestante, de ter realmente essa dificuldade de amar Maria, dificuldade de entender a importância de amá-la também. Mas depois de ler esse livro você consegue entender que, amando mais Maria, você vai conseguir amar mais Jesus também. Amar Maria não te afasta de Jesus, muito pelo contrário, te aproxima dele. Jesus nasceu pelo ventre da Santíssima Virgem Maria, Jesus veio ao mundo pelo sim da Santíssima Virgem, o fiat dela, basicamente, o faça-se em mim conforme a sua vontade, foi o que trouxe o Salvador ao mundo. Por isso, sendo realmente elevada acima de todos os outros seres humanos, todos os seres vivos, por isso até o anjo a saúda, e por isso até a saudação do anjo foi Ave cheia de graça, o Senhor é convosco. E até a oração da Ave Maria. O cheia de graça no latim é gratia plena, ou seja, cheia de todas as graças em todos os tempos, para sempre. Maria recebeu todos os tipos de graça que podemos imaginar, e a devoção a ela só te aproximará mais de Jesus. Um outro livro, esse daqui bem mais longo, é basicamente Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Ligório. E nesse livro ele vai explicar com ainda mais profundidade a importância de amar a Santíssima Virgem Maria e todos os méritos, glórias e graças da Santíssima Virgem. Este livro é muito bom, você também deveria lê-lo. Continuando com Santo Afonso Maria de Ligório, um grande santo doutor da igreja, Glórias de Maria também foi escrito por ele. Outro livro, que esse livro é bem curto, aliás, se chama A Oração. E ele mostra a importância da oração na nossa vida. Realmente nós termos uma rotina, termos uma vida espiritual, uma vida interior, buscar sempre orar, porque a salvação é impossível sem passar pela oração. Santo Afonso Maria de Ligório escreveu muitos livros, foi um grande santo, grande doutor da igreja. E mesmo este daqui sendo um pequeno, ele comentou nesse livro que ele considerava que era o mais importante que ele fez. E ele diz muito isso porque é realmente impossível alcançar a salvação, alcançar o céu, adentrar o reino dos céus, sem orar, sem ter essa vida próxima de Deus. Então esse livro aqui vai te ajudar a entender ainda mais a importância da oração na vida e por que você deveria ter prática constante dela. E a oração que eu recomendo a todo católico, até fugindo um pouco do roteiro desse vídeo, é o rosário. E se você quer entender a importância de você rezar o rosário e as graças que você consegue alcançar através dele, as graças prometidas pela Santíssima Virgem Maria, recomendo que você leia este livro aqui, também de São Luís Maria Grião de Montfort, O Admirável Segredo do Santíssimo Rosário. Então esse livro aqui vai te ajudar, principalmente se você já é católico ou católico em processo de conversão. Esse daqui é mais um extra que está entrando no vídeo, não está no roteiro, mas toda vez que eu tenho a oportunidade de falar do rosário e divulgar essa devoção, eu vou fazer. Esse livro aqui é um 2 em 1, na versão que eu tenho aqui. O principal que eu gostaria que vocês lessem é Tratado da Conformidade com a Vontade Divina, também de Santo Afonso Maria de Ligório. Tem um outro aqui que também é muito bom, que é o Tratado da Castidade, que é o 6º mandamento da lei de Deus, que devemos sempre cumprir também. Que é muito bom. Eu também recomendo a leitura desse livro, mas o principal que eu indico aqui é o Tratado da Conformidade com a Vontade Divina. Realmente você aceitar as coisas que acontecem nessa vida, não reclamar, não murmurar, e se conformar à vontade divina. Você entender que quando você está nesse processo de buscar a Deus, buscar se aproximar cada vez mais dele, todas as coisas concorrerão para o seu bem, mesmo que seja um mal aparente de início. A única coisa nesse mundo que pode realmente fazer mal para nós, verdadeiramente, é o pecado, porque ele nos afasta da presença de Deus. E ele nos impede de alcançar o prêmio que realmente importa, que é a vida eterna. As outras coisas, sejam dores, sofrimentos, perseguições, ou qualquer tipo de padecimento que tenhamos, não importam verdadeiramente desde que obtenhamos o reino dos céus, desde que cheguemos a ter a visão beatífica de Deus, consigamos desfrutar do paraíso. Todas essas coisas, essa vida curta que temos aqui, essa passagem efêmera pela Terra, de nada se compara à eternidade, o que são 50, 60, 70, 100 anos perto de uma eternidade. Então você realmente aceitar a vontade divina, não reclamar, não se colocar realmente como alguém que entende as coisas que estão acontecendo, realmente aceitar as coisas que acontecem na sua vida como vindas da mão de Deus, sempre buscando se conformar à santíssima vontade do nosso Senhor Jesus. Esse livro aqui vai te ajudar a ter muito mais paz, muito mais desapego às coisas que acontecem nesse mundo que aparentam ser males, e realmente viver uma vida muito mais próxima do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, uma recomendação de 2 livros. Esses livros aqui são mais dedicados à apologética antiprotestante, ou seja, refutar as mentiras e heresias que eles contam.
E um outro que eu não tenho a versão física dele, mas eu já escutei boas recomendações, sei que é um bom livro, é Diabo, Lutero e Protestantismo. Esse livro também é muito bom, é na mesma vertente desses dois aqui. Um deles é Objeções e Erros Protestantes, o outro é Heresia Protestante. Objeções Protestantes do padre Júlio Maria de Lombardi e Heresias Protestantes do Dr. Carlos de Laet. Ambos os livros são muito bons, eles desmentem diversas críticas dos protestantes, e principalmente para quem busca mais o lado apologético, esses livros podem ajudar bastante. Eles têm uma linguagem que várias vezes pode ser considerada até mesmo dura, mas eu entendo também, porque realmente as heresias e mentiras que várias vezes são contadas sobre a Santa Igreja merecem ser combatidas com mais firmeza e mais dureza em vários casos. O penúltimo livro dessa lista, A Fé Explicada. Basicamente esse livro aqui contém o que acreditamos na fé católica. Realmente, como no título, até sendo um pouco redundante, é a fé explicada. Tanto a questão do batismo e tantos outros dogmas da igreja que acreditamos, sobre a graça, tantas coisas são tratadas nesse livro. E eu só gostaria de fazer um alerta, esse livro é realmente bom, mas ele é bem extenso e a leitura dele pode ficar um pouco truncada várias vezes. Então só faça esse ponto de atenção. Tem alguns outros livros que podem ser de mais fácil leitura, como eu citei neste livro, que realmente flui melhor. Mas este livro também é bom e recomendado por muitos católicos. Então, deixando também essa indicação neste vídeo, não poderia faltar. E para encerrar essa lista, eu deixo essa última indicação, que é A Vida Intelectual, do Padre Sertilanges. Neste livro, ele mostra a importância do estudo na nossa vida, de buscarmos sempre a verdade, e com ele vai incentivar bastante a sua vida de estudos. O estudo, realmente essa busca por uma vida intelectual, uma busca por entender mais sobre a fé, entender mais sobre a religião, te ajudará a viver a fé de maneira mais excelente também. Você entendendo sobre o que você está defendendo, você entendendo sobre o que você está vivendo também, entendendo o porquê disso. Por que você é católico, por que você segue essa igreja, por que você segue essa religião ao invés de tantas outras que tem no mundo. E por que você busca sempre a verdade. Porque você sempre deve buscá-la. É uma coisa do âmago da nossa alma, buscar entender realmente, buscar a verdade, buscar saber responder as perguntas, né? Quem somos, para onde vamos, de onde viemos e tantas outras que temos. Várias delas a gente não vai conseguir responder com tanto detalhe. A gente consegue realmente nesta vida ter, digamos que, um prefácio de algumas verdades, um prefácio realmente de algumas coisas que nos foram reveladas por nosso Senhor Jesus Cristo, mas não o compilado geral da verdade. A verdade como um todo, nós só conseguiremos ver face a face com Jesus Cristo, com Deus no céu. Podemos realmente buscar o conhecimento, buscar estudar, buscar nos tornarmos mais inteligentes, mas a verdade a gente só vai ver no fim desta vida. A verdade plena, ver face a face nosso Senhor Jesus Cristo, que é realmente o fim último. Devemos buscar apenas impressionar a Deus, ter uma consciência tranquila perante Deus, não agradar o mundo, não agradar as pessoas que estão ao nosso redor, mas fazendo a vontade sempre do nosso Senhor Jesus Cristo, buscando cada vez mais a verdade. E a verdade está na Santa Igreja Católica Apostólica Romana, com Jesus Cristo, com a sua presença real na Eucaristia e com todos os dogmas da nossa fé. Como bendito por ele no Evangelho, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a Santa Igreja. E eu espero que você que tenha assistido até o final tenha gostado desse vídeo. Eu faço também um trabalho na outra rede social, no Instagram, que é Neves1. E caso você queira me acompanhar por lá, fique à vontade para seguir também. Caso você tenha gostado desse vídeo, clique no botão de curtir, comece a seguir para acompanhar mais vídeos que eu postarei neste canal. Pretendo postar numa base quinzenal e aos poucos ir aumentando este volume. Agradeço a todos, salve Maria e viva Cristo Rei. Amém.